A grande pergunta da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa no coração de todos. Os seres humanos, o que acontece depois da morte? Esse é, sem dúvida, um dos maiores mistérios que intriga filósofos, cientistas, líderes religiosos e qualquer ser consciente de sua própria existência. A morte é uma certeza, mas o que vem após ela permanece um véu, oculto aos olhos humanos. Ou será que não? A Bíblia, mais do que qualquer outro livro, oferece respostas claras, contundentes e, ao mesmo tempo, profundamente misteriosas sobre esse tema. Neste vídeo, vamos juntos desvendar os segredos que as Escrituras revelam sobre o que realmente acontece após o último suspiro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua visão sobre a vida e sobre a eternidade. O que é a morte segundo a Bíblia? Definição bíblica da morte. Para entendermos o que acontece após a morte, primeiro precisamos compreender como a própria Bíblia define a morte. No livro de Gênesis 2:17, Deus adverte a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso demonstra que a morte não fazia parte do plano original. Ela é uma consequência direta do pecado. Em Eclesiastes 12:7, está escrito: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, o corpo físico se desfaz, retorna ao pó, mas há uma parte do ser que segue para Deus. Essa distinção entre corpo, alma e espírito é fundamental na visão bíblica. Mas o que significa esse espírito voltar a Deus? Ele fica consciente, dorme, entra imediatamente no céu ou no inferno. É aqui que começamos a entender os dois grandes destinos da alma segundo as Escrituras. O juízo particular, o primeiro julgamento após a morte. Logo após a morte, segundo diversas passagens bíblicas, ocorre o que é chamado na teologia cristã de juízo particular. Isso significa que cada pessoa, no momento da sua morte, é julgada individualmente por suas obras, sua fé e seu relacionamento com Deus. Em Hebreus 9:27, lemos: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isso significa que a reencarnação não é uma possibilidade bíblica. Cada pessoa vive uma única vez, morre, e em seguida enfrenta esse juízo. Nesse momento, duas possibilidades se abrem. A alma segue para um estado de glória, chamado de paraíso, onde aguarda a ressurreição final, ou segue para um estado de sofrimento, chamado na Bíblia de Hades ou inferno provisório. Mas atenção, isso ainda não é o inferno definitivo. O destino dos ímpios, o Hades, inferno provisório. Assim como existe um lugar de descanso para os justos, a Bíblia também fala de um lugar de tormento para os que morrem em pecado mortal, afastados de Deus. Em Lucas 16:23, na parábola do rico e Lázaro, Jesus descreve o homem rico sofrendo tormentos no Hades, enquanto Lázaro está consolado no seio de Abraão. Esse Hades é um estado provisório de sofrimento, não o inferno definitivo. As almas dos ímpios estão conscientes, em dor separadas de Deus esperando o juízo final. Quando então será decretado seu destino eterno? A espera pelo fim dos tempos. O intervalo entre a morte e a ressurreição, tanto os justos quanto os ímpios após sua morte entram nesse estado intermediário. Os justos desfrutam da presença de Deus no paraíso, enquanto os ímpios sofrem no Hades. Esse tempo de espera dura até o fim dos tempos, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos. Em João 5:28-29, Jesus afirma: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, a morte não é o fim nem mesmo esse estado provisório. Todos nós, sem exceção, seremos ressuscitados. A ressurreição dos mortos. O retorno dos corpos e a reunião com as almas. No dia do juízo final, os corpos serão ressuscitados. Os corpos dos justos serão transformados em corpos gloriosos, imortais incorruptíveis, semelhantes ao corpo ressuscitado de Cristo. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo explica: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Da mesma forma, os ímpios também ressuscitarão, mas para enfrentar a condenação eterna. A alma e o corpo se unem novamente.
Agora, para enfrentar juntos o destino definitivo, o juízo final, a sentença definitiva da humanidade. O juízo final será o momento mais solene da história da humanidade. Jesus, sentado em seu trono de glória, separará os justos dos condenados, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31, 46. Os livros serão abertos, e cada um será julgado segundo suas obras, sua fé e suas intenções. Nesse momento, não há mais apelação, não há mais arrependimento tardio. A sentença será eterna. Para uns ouvirão as palavras mais doces da história. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Para outros as palavras mais terríveis. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O céu e o inferno eternos, o destino eterno da alma e do corpo. Após o juízo final, os justos entrarão definitivamente no céu, onde haverá novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1-4. Ali não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Será a plena felicidade, a visão beatífica de Deus por toda a eternidade. Os condenados, porém, serão lançados no lago de fogo, o Gehenna, que é o inferno definitivo. Apocalipse 20, 14-15. Ali a separação de Deus é eterna, junto com sofrimento e angústia, não porque Deus deseja, mas porque as próprias escolhas afastaram essas almas dele. O convite final. E você está preparado? Reflexão final e apelo ao público. Agora que você sabe o que a Bíblia revela sobre a morte e o que vem depois, a pergunta que fica é: e você? Está preparado? A vida é uma oportunidade única de decidir onde passaremos a eternidade. O amor de Deus nos oferece todos os meios para a salvação, mas a escolha é pessoal e intransferível. O que você vai fazer com essa informação? Ignorar, refletir ou mudar sua vida? Porque no fim a morte não é o fim. É apenas o começo da verdadeira existência.